Vamos às notícias. Olha só o que o Paulo Figueiredo, lá na Flórida, nos Estados Unidos, colocou aqui nessa postagem agora. Pessoal da CNI, os brasileiros, as autoridades brasileiras, contrataram uma empresa de lobby caríssima para conseguir uma reunião com o 2 do Departamento de Estados Unidos. O número 2 é o Marco Rubio. Né? Vieram 100 empresários aqui brasileiros para os Estados Unidos, diz Paulo Figueiredo, e ouviram a mesma coisa que eu disse aqui há mais de uma semana. Poderiam ter economizado a anistia, economizado. A anistia ao caminho, Bolsonaro free. Então aqui ele diz o seguinte, com a reportagem que saiu na Folha, aos empresários que vêm aos Estados Unidos fazer reuniões, contrataram lobby ou pedem para me encontrar, o que tenho feito com atenção. Meu conselho é claro, prefiram ir a Brasília, cobrem incessantemente a Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, pela anistia, que é o que resolve o problema. Então eles estão indo em caravana para os Estados Unidos, tentando convencer, né, como com Donald Trump, Marco Rubio, para que as sanções sejam retiradas. Mas o problema é a anistia. O problema é a condenação injusta em cima de Bolsonaro. O resto é perda de tempo e dinheiro. Entendeu? Isso foi o Paulo Figueiredo que colocou ainda há pouco. Hoje é dia 3 de setembro. E eu vou colocar o vídeo dele dando uma resposta a essa matéria, que mostra que o governo brasileiro não tem chance nenhuma de negociação com Donald Trump. As sanções só tendem a piorar e quase todos do STF serão magnetizados pela lei magnífica se eles continuarem a desobedecer Donald Trump. Escuta só o recado que o Paulo Figueiredo tem para dizer. Vou começar a jogar aqui para vocês, tá? Pesquisem na internet, a internet pode pesquisar o que é o tal do Instituto Lex de Assuntos Jurídicos. Estou compartilhando com vocês informações de inteligência que eu recebi, que eu fui autorizado a começar a divulgar, e os jornais em breve começarão a pesquisar. Bom Reels aí para você, Bruno. Procurem o que é o Instituto Lex de Assuntos Jurídicos. E sim, eu sei que é muito irônico que o instituto de um cara que é um vilão e que tem a cara do Lex Luthor, inclusive a careca se chame Instituto Lex. Eu sei. Eu tenho vários suplementos aqui na minha estante. Mas vocês procurem. É um instituto que foi fundado pelo Alexandre de Moraes e a Viviane Barsi de Moraes nos anos 2000, e que o Alexandre, quando vira ministro do STF, sai desse instituto. E você tem dentro dele hoje a Viviane, a Gabriela, a Juliana e o Alexandre Barsi de Moraes, que é o Alexandre Júnior, que é o filho do Alexandre. Esses são os donos desse Instituto Lex. Procurem na internet a página dele. Não existe. Procurem no Instagram a última postagem feita por eles, em 2017. Aí você vai ver que todo o patrimônio do Alexandre e da Viviane estão nesse instituto. E eu estou falando todo o patrimônio, é que o Alexandre de Moraes é multimilionário. Multimilionário, do tipo o apartamento de 25 milhões que ele vive, que pelo menos é a residência oficial, a residência declarada dele, né, porque ele também vive em Brasília, né, de 25 milhões de reais, eu não vou nem dizer o nome do prédio aqui, mas é no Jardim Europa, é do Instituto. Sabe onde é a sede do Instituto? A sede do Instituto é onde era Alexandre de Moraes Advogados, que hoje é Barsi de Moraes Advogados. O Instituto e o escritório da Viviane compartilham a mesma sede. E tem mansão em Campos do Jordão, apartamento no Guarujá, os gringos já levantaram tudo. Adianta, eu pergunto a vocês, adianta sancionar outros indivíduos antes de pegar tudo isso e fazer o Alexandre sentir as consequências da Lei Magnitsky? Não. E é nisso que a gente está trabalhando. Porque para que essa lei tenha esse efeito dissuasivo, o que é o efeito dissuasivo? É o efeito que faz com que os outros vejam o que aconteceu e não queiram fazer igual. Então nós temos um desejo de que haja um efeito dissuasivo contra os demais cúmplices do sistema. O Alexandre precisa ser o exemplo do que acontece quando alguém é sancionado pela Lei Magnitsky. Então por isso que primeiro a gente tem que focar na plena e efetiva aplicação das sanções.
E essa a minha prioridade, é a prioridade do Eduardo nesse momento. Significa que outros não serão sancionados? Não, pelo contrário. Mas essa expectativa de que, de novo, acho que o Lorival ou outras pessoas estão dizendo nos jornais que vai haver um voto e aí vai ter uma pessoa sancionada pela lei Magnitsky. Isso é absolutamente real, porque todo o processo de produção de documentação de sanção de alguém é meticuloso, é demorado. Muita gente que acha que é assim que funciona. Eu não posso chegar no salão oval da Casa Branca. Ei, Trump! Como diz o Silas Malafaia. Precisamos sancionar o fulano de tal. Assina aqui essa sanção, beleza? Pô, não é assim que a banda toca. A gente está falando de um governo sério, detalhista, centenas de páginas de documentos produzidos, fontes de vários lugares diferentes, traduções, uma explicação detalhada de cada caso. Isso demora muito tempo e muito trabalho. E não seria possível o governo americano fazer isso sem nosso apoio. E eu não falo, então eu não falo pelo governo americano, sempre deixo isso claro. Mas pelo que eu conheço desse processo, dá para afirmar duas coisas. Mais alvos da lei Magnitsky devem vir. Isso me parece bastante provável. Então vocês viram aí a fala do Paulo Figueiredo? Os Estados Unidos, Trump, Marco Rubio, eles estão esperando para punir mais ministros com a lei Magnitsky. Mas o exemplo, né, será o Alexandre de Moraes, com a perda dos seus bens, ativos congelados. Você vê que ele é um juiz multimilionário. Ele ganha 39 mil reais por mês e tem uma vida de bilionário. Entendeu? E diz que está vivendo na democracia, semelhante à de Maduro, da Venezuela, que roubou as eleições e que é um ditador sanguinário, procurado pelos Estados Unidos, agora com uma recompensa de 100 milhões de dólares. Ele é igualzinho, ou até pior, na minha opinião. Ele tem enganado o povo brasileiro com esse discurso de democracia, e os Estados Unidos já levantou toda a sua fortuna, apartamentos de 25 milhões de reais e muitas outras coisas, que 25 milhões de reais é muito pouco. É muito mais dinheiro que essa gente vem arrecadando dos cofres públicos. E eles vão sancionando, vão aplicando essa lei Magnitsky como se fosse uma injeção, um remédio para desgraçar a vida dessa autoridade brasileira, que não tem autoridade nenhuma, é um violador de direitos humanos, para servir de exemplo para os outros parceiros, companheiros de Lula. Entendeu? Então, esse é o objetivo dos Estados Unidos. É uma estratégia que eles fazem. Eles vão cortando também como se fosse um salame. Como os comunistas fazem, né? Eles estão dando um troco. Então, eles estão esperando a condenação de Bolsonaro para aplicarem essa lei em outros ministros. Mas, enquanto isso não acontece, a gente vai descascando, né? Vai cortando esse salame em pequenos pedaços. E a reação dessa lei, como se fosse um remédio mortal, uma morte financeira, vai aparecendo no indivíduo sancionado, que hoje é Alexandre de Moraes, para servir de exemplo para outras pessoas jamais contrariarem as ordens de Donald Trump. É isso que o Paulo Figueiredo está dizendo, e eu acredito nisso, e é isso que os Estados Unidos está fazendo, essa estratégia. Marco Rubio está com sangue nos olhos, ele é filho de cubanos, ele sabe da ditadura aqui no Brasil, de Cuba, da Venezuela, ele tem conhecimento disso, e eles vão extirpar esse câncer que está no Brasil, que estão prendendo muitas pessoas inocentes. Felipe Martins, que nunca viajou, estão detidos até hoje. Muitas pessoas estão presas por causa dessa farsa, desse golpe. Muita ilegalidade. Muitas pessoas inocentes. Enquanto que Alexandre de Moraes, com essa fortuna toda, sem ter nunca trabalhado para tal. Quem ganha 39 mil não pode ter um patrimônio de milhões e bilhões de reais, não é verdade? Mas eles estão enganando o povo brasileiro. E Donald Trump está pegando essa gente
e sancionando um por um. Só assim o Brasil poderá viver numa verdadeira democracia, né? Num futuro próximo. Então, nos ajude a chegar a 20 mil inscritos. Compartilhe esse vídeo para um amigo, até mesmo inimigo. E não se esqueça de se inscrever